pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, venho aqui trazendo mais uma aula de Power BI, dessa vez mostrando como que nós fazemos para calcular variação percentual, por exemplo, de faturamento, comparando com o mesmo período do ano anterior. Nós gravamos uma aula anteriormente ensinando a fazer essa comparação mês a mês e calculando a variação de crescimento ou de queda mês a mês. Porém, alguns usuários e seguidores nos solicitaram um vídeo e nos perguntaram sobre como fazer esse mesmo cálculo e a variação comparando com o período do ano anterior. Então, por isso que nós estamos trazendo aí esse vídeo. Então, nós vamos mostrar aqui como fazer a análise de faturamento pelo mesmo período do ano anterior. Por exemplo, eu tenho o faturamento aqui de 2021, que foi 97.210, e no ano anterior, em 2020, foi 71.471. Então, eu tenho lá em 2020 o meu faturamento e tenho aqui em 2021. E aí a variação foi de 36%. Ou seja, ele aumentou agora em 2021, ele vendeu 36% a mais que janeiro de 2020. Então nós vamos aprender a fazer esse cálculo aqui. Mas antes de a gente iniciar, pedir aí por gentileza que vocês se inscrevam em nosso canal, siga aí o nosso conteúdo, curta nosso vídeo, ative as notificações para saber quando tem aulas novas e deixem aí feedbacks, dúvidas, sugestões, como dos nossos seguidores que possibilitaram nós trazermos aí esse novo vídeo. Isso é muito importante para nós. Então, interajam aí com o nosso conteúdo. Deixem aí sugestões, dúvidas, elogios, feedbacks. Compartilhem o vídeo com os amigos. Principalmente se inscrevam aí no canal para nos ajudar aí a compartilhar o conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Conto com a colaboração de vocês e vamos aqui à nossa aula. Então, tenho aqui essa tabela que nós vamos começar ela do zero. Eu já tenho nessa tabela algumas medidas já prontas, já temos aqui tabela calendário. Se você não sabe como criar essa tabela calendário, como fazer relacionamento, criar uma medida, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula anterior, onde nós mostramos como fazer essas opções aí. Só vou limpar aqui essa tabela para deixar ela zerada para a gente começar a fazer essas medidas aí inicialmente. Então, vou apagar aqui algumas medidas, excluir aqui alguns campos que a gente não vai precisar. Tenho aqui, na minha parte de dados, observe que eu já tenho a minha medida do faturamento. Eu vou clicar. Aqui no faturamento, eu criei, passando rapidamente, uma função SumX da minha tabela de vendas, onde eu peguei a expressão do preço unitário vezes a quantidade. Isso aqui foi explicado no vídeo anterior aí, tem um link na descrição, quem quiser ver. Já tenho uma tabela calendário, que também foi mostrado anteriormente como criar. Eu usei o mês-ano na minha tabela. Inseri aqui um visual de tabela. E coloquei o mês-ano da minha tabela calendário e o faturamento. Agora nós precisamos criar uma medida para pegar o faturamento referente ao ano anterior. Então eu vou vir aqui no meu repositório de medidas, vou clicar com o botão direito e vou criar uma nova medida. Esse repositório também foi ensinado no vídeo anterior ali, que é uma tabela em branco que a gente insere, mas a nova medida também poderia ser criada dentro da tabela de vendas, sem nenhum problema. Aqui então eu vou colocar a minha medida para pegar o faturamento do ano anterior. Igual. Como nós já temos aqui o faturamento total, eu preciso apenas separar desse faturamento total o faturamento referente ao ano anterior. Então eu vou usar aqui uma função que vai ser a função calculate. O calculate ele trabalha dentro de uma expressão de filtro. Então eu vou fazer o que? O calculate do que? Do meu faturamento, vírgula. Aí agora que vem a questão, eu preciso pegar o faturamento referente ao mesmo período do ano anterior. Então aqui nós podemos usar uma função DAX chamada Same Period Last Year, ou seja, período anterior, do ano anterior, do último ano. Então eu vou usar esta função, ele vai pedir uma data, nesse caso eu vou usar a do meu calendário Date, porque é a data que eu tenho mais
completa, né, o calendário completo, e isso vai permitir eu ter uma precisão e uma assertividade maior na minha análise. Fecho meu parênteses e Enter. Ele já vai criar a medida. Essa medida, ela vai servir para pegar o faturamento referente ao ano anterior que nós tínhamos. Então, vejam que ele já criou aqui a minha medida. Eu posso arrastar ela para dentro da minha tabela. E pronto, ó. Observem que eu já tenho para cada mês o faturamento referente ao mês anterior, caso exista. Posso descer a barra de rolagem, ó. E dessa maneira eu já peguei o faturamento do mês anterior. Tendo esse faturamento, nós já podemos fazer então o cálculo da variação percentual. Então eu vou clicar aqui novamente sobre aqui a minha tabela de medidas, botão direito, nova medida, e aí eu vou criar aqui a medida chamada variação percentual ano anterior. Então eu vou ver a variação percentual comparada ao ano anterior. E aqui eu vou usar uma função, que seria a minha função divide. Posso dividir direto. Posso pegar o faturamento, por exemplo, dividido pelo faturamento do ano anterior. Posso fazer isso direto. Aqui eu vou usar a função divide. Então eu vou colocar aqui, ó, faturamento, vírgula, o faturamento do ano anterior, porque eu vou dividir o faturamento pelo faturamento do ano anterior, vírgula 0, que é o resultado alternativo. Se ele não conseguir fazer o cálculo, ele põe 0. E aí, menos 1. Pronto, aí ele calculou aqui, ó, a nossa variação. Posso puxar para dentro da tabela. E observem que nós já temos aqui os percentuais de variação com relação aos anos. Como está aqui em decimal, eu clico aqui na medida. Dou um clique na medida. E venho aqui e peço para formatar em porcentagem. Dessa forma, ele já vai deixar tudo aqui em percentual para nós, ó. Então, observem que ele já fez aqui o nosso cálculo. Caso eu não queira que fique aparecendo esses 100%, eu posso vir aqui nessa minha função do divide, clico e coloco o seguinte. Vou acrescentar aqui, ó, vou complementar. Vou colocar um if. E aí eu posso verificar o quê? Se o meu faturamento do ano anterior for igual a 0, ou seja, o ano anterior eu não tive faturamento, eu vou colocar aqui, vírgula, e aí eu posso usar a função a função blank, para ele deixar em branco. Aí, vírgula novamente, aí ele faz o divide caso contrário. Fecho o parênteses lá no final. Então eu complementei, ó. Eu estou colocando aqui o seguinte, if, se o meu faturamento do ano anterior for igual a 0, ou seja, eu não tenho faturamento, ele vai colocar em branco. Caso contrário, ele faz o cálculo da variação. Dou um Enter e pronto. Aí ele limpa aqui, isso mais por uma questão visual. Então, dessa forma, eu já tenho aqui uma análise de valores, né, do faturamento de cada mês e comparando com o mês anterior e mostrando aí a variação percentual, ok? Pessoal, então, essa foi a nossa dica. Espero que tenha ajudado vocês aí, que tenha esclarecido aí as dúvidas dos nossos seguidores que solicitaram. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link para a aula anterior, em que a gente fez a mesma, uma análise parecida, só que com relação ao mês anterior e agora com relação ao mesmo período do ano anterior. Então, espero que essa dica tenha ajudado, que tenha esclarecido aí as dúvidas. Se inscrevam em nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe com os amigos, deixem o feedback de vocês, sugestões, comentários, dúvidas, nos ajudem a continuar aí compartilhando o conteúdo com o maior número de pessoas possível. Muito obrigado, valeu e até a próxima!